falar sobre um trabalho que eu realizei mais recentemente, publicado no Brasil, um livro chamado O Nascimento do Brasil, Pacificação, Regime Tutelar, Construção de Alteridades. E é um esforço de recuperação da história do Brasil, desde alguns momentos iniciais, né? Momento da fundação da colônia, momento da formação da nação também, com outro discurso sobre os indígenas, que não é mais o discurso colonial, aí já se figura um discurso de formação da nação através da ideologia indianista, que informa as artes no Brasil no século XIX com muita força e, de certa maneira, se constitui numa espécie de pano de fundo do pensamento do império e da elite monárquica no Brasil. E até, no último capítulo, chego até a aplicação de uma categoria colonial, eminentemente colonial, da pacificação, a contextos contemporâneos da vida urbana no Rio de Janeiro. Trato da chamada pacificação das favelas cariocas, expressão que muito me surpreendeu, porque jamais se pensou em políticas públicas através de uma visão de pacificação, né, que era apenas aplicada a populações que eram falantes de outra língua, não eram cristãs e não eram parte da comunidade integrada no momento pela vida colonial, né? Eram os outros, né? População muito distante. Então o exercício é esse de pensar diferentes momentos da história do Brasil como situações sociais, como flashes de história, através de documentação mais densa e de uma reflexão crítica sobre cada uma dessas situações. É uma leitura a partir da fronteira, né? Quer dizer, dos lugares para qual o Brasil se expande. Ele se constrói desde colônia como uma máquina pujante, né, que ocupa sempre novos territórios, novos recursos naturais, novas formas de produção, extração e também novas populações. Então o Brasil é uma máquina em expansão muito grande, a fronteira é uma categoria analítica absolutamente central para compreender a dinâmica desse processo. E hoje é uma constante também da história nacional. Quem veja o noticiário brasileiro vê sempre os debates sobre a destruição da floresta amazônica, a invasão das terras indígenas, garimpos, mineração, etc., que continuam a ser uma coisa permanentemente colocada dentro da realidade brasileira. A intenção, então, com esse livro é de produzir uma certa compreensão geral do Brasil, escapando de uma visão muito simplista do Brasil como uno e do Brasil como tendo uma única imagem do indígena e tendo só instituições que fossem concordes entre si. O que nós vamos ver é diferentes modos de pensar a organização do país, diferentes modos de pensar as populações indígenas e depois também eu utilizo uma categoria também por um pensador francês, Emmanuel Levinas, é a epifania. De certo modo, as identidades elas vão renascendo, né? As identidades das populações que estão na situação de sujeitos da expansão da fronteira, elas vão mudando, mas o modo de tratamento continua a ser o mesmo. Na fronteira não existem direitos. Quem está na fronteira é um inimigo e potencialmente será despojado de tudo aquilo que tem de valor para os que estão dentro do centro, né? Então eu acho que essa é a ideia do relato que eu estou passando aqui, que é um relato mais de antropólogo, né? Mas naturalmente feito a partir de muito convívio com historiadores brasileiros, sobretudo, e com as pesquisas mais recentes, realizadas tanto na antropologia quanto na história. Foi uma constante em todas as realizações do COIME, desse congresso, é também a necessária participação de indígenas dentro desse processo. Eu acho que é uma maneira de você pensar um pouco a polifonia
realmente dar voz às populações pesquisadas e criar um diálogo também, que a ciência não é uma torre de marfim distanciada da vida social, mas ela precisa responder a questões sociais e ela deve contribuir para uma melhoria das relações sociais e do bem-estar da população. Então, eu acho que essa participação indígena, de certo modo, traz esse novo contexto, para nós muito importante no Brasil nos últimos anos, né? Marcado pela presença dentro das universidades, dentro dos programas de pós-graduação, dentro dos museus também, a presença de pesquisadores indígenas, pesquisadores que se formam como antropólogos, como museólogos, como historiadores e que passam a trabalhar também com perspectivas mais ricas, mais sofisticadas em relação a essas disciplinas. Nós estamos caminhando aqui dentro de um movimento sempre de romper com essencialismos, né? E com visões que são puramente nacionais ou até imperiais, né? Nós estamos entendendo que a realidade não se explica a partir de um único eixo ou de uma autorrepresentação nacional. Ele exige trabalhar intensamente com várias perspectivas, com vários atores e não se resolve apenas numa escala local dos fatos observados. Fatos locais são muitas vezes determinados por outras instâncias de análise, por outros níveis de análise, nacionais e internacionais, e precisam ser abordados. Então, o que me parece muito positivo aí é que se conjuga métodos que são da antropologia, como o trabalho etnográfico acurado, detido de comunidades específicas, o esforço por fazer entender a multiplicidade de vozes dos atores locais, as diferentes formas de pensar de cada um desses atores. Se conjuga isso também com muitas virtualidades novas da história, né? O exercício criterioso na análise das fontes, em repensar critérios de verdade, repensar o jogo de escalas, enfim, com todos os desafios modernos da história atual. E eu acho que nesse sentido é um esforço que me parece já bem sucedido, gerando debates bastante ricos.